Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre periodização. Vocês sabem periodizar o treino de vocês? Vocês têm um professor, um treinador que faz a periodização de vocês bem direitinho? Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, já deixem por favor o like nesse vídeo, não deixem de se inscrever no canal. Como vocês sabem, essas atitudes são muito importantes para que eu possa continuar fazendo conteúdo de qualidade e vocês não percam nenhum dos conteúdos que são publicados aqui. Combinado? Então vamos lá. Também lembrar vocês da campanha da camisa das assessorias. No final do ano eu vou juntar todas essas camisas e vou doar para uma instituição de caridade. Hoje eu estou fazendo o vídeo, olha, com a camisa do pessoal da RV, da Renato Veloso Assessoria, que é uma assessoria bem bacana aqui de João Pessoa, que está crescendo muito. O Renato, a Érica são bem legais. Bom, vamos falar sobre periodização. Antes de mais nada, é importante salientar que o que eu vou falar aqui tem que ser prescrito por um profissional da educação física, por um treinador que tenha experiência em corrida. Eu mesmo não faço meus treinos. Quem faz meus treinos é o Fábio Rosa, que é o meu treinador lá da MPR, é quem tem a formação e a capacidade para fazer isso, ok? Combinado? Então prestem atenção e conversem com os treinadores de vocês. E para você que é treinador, pense nisso, considere isso para programar o ano do aluno de vocês. Nós estamos em início de temporada, então é hora da gente sentar e a gente começar a fazer o nosso planejamento. Como é que a gente faz um planejamento? A gente primeiro vai estabelecer o quê? As nossas provas-alvo. Se você é maratonista, provavelmente você vai fazer uma maratona no segundo semestre. Se você é um meio maratonista, você deve fazer uma maratona em meados do primeiro semestre. Se tiver, outra mais para o final do ano, ou pode ainda fazer até 3 meias maratonas. Agora, se você é um corredor de 10 km ou de 5 km, você também estabelece aquelas suas provas-alvo, a que você quer chegar bem, e depois estabelece outras provas. Independente da distância que você corra, é importante que exista a chamada periodização. O que é a periodização? É eu dividir a minha preparação em períodos, né? Então a gente vai ter basicamente 3 períodos para trabalhar. O chamado macrociclo, o chamado mesociclo e o chamado microciclo. O que isso quer dizer? Bom, o macrociclo é aquele período compreendido entre o início do treinamento e a sua prova-alvo. Se for uma maratona, pode ser 6 meses, pode ser 8 meses. Então esse seria o seu macrociclo, né? Já o mesociclo é aquele período que dura entre as fases de uma preparação para sua prova-alvo. Então, digamos que o meu macrociclo seja de 6 meses para a maratona. Mas dentro desses 6 meses eu vou ter fases, eu vou ter mesociclos, né? Que são compreendidos naquele período de base, depois eu entro num período específico, um período pré-competitivo e um período competitivo. E aí eu tenho uma fase de transição para iniciar um novo macrociclo. Então os mesociclos são esses períodos: base, período específico, período pré-competitivo e o período competitivo. Obviamente que diferentes literaturas podem trazer nomes diferentes. E a duração desse mesociclo? Bom, depende. Você pode fazer uma base maior, que pode durar ali 6, 8, 10, 20 semanas só de base. Aí você vai para um período mais específico, que pode durar entre 6 e 12 semanas. Um período pré-competitivo ali em torno de 3 a 5 semanas. E depois o período competitivo são aquelas últimas 3 semanas, ou mesmo 2 semanas que antecedem a sua prova. Por que a gente faz isso? Porque é importante a gente colocar no papel qual é a data da minha prova-alvo. Então, ter uma noção do tamanho do macrociclo e estabelecer os mesociclos. Porque dentro de cada mesociclo desse que eu falei, dentro da base, dentro do período específico, dentro do período pré-competitivo e dentro do período competitivo, o treinador de vocês ele vai estar brincando com 2 parâmetros muito importantes: volume e intensidade. Então, na base,
A gente prepara o nosso organismo justamente para receber aquela pancada de treino, que vai vir lá na frente. Então agora eu tenho que estar com uma estrutura forte, eu tenho que estar com a minha mobilidade em dia, eu tenho que começar a construir a minha resistência. Então tudo isso é feito agora no período de base. Então no período de base eu vou focar num volume um pouquinho maior, vou dar um tempinho na intensidade. Não é que não tenha que ter intensidade, tem que ter treinos de intensidade, mas a intensidade não é o foco. Não é o foco na base ganhar velocidade. Na base eu me preocupo com dois parâmetros. Eu tenho que ter força e eu tenho que ter resistência. Quando eu passo para um período específico, eu começo a aumentar um pouquinho a intensidade e mantenho o volume relativamente alto. Depois do período específico, já no período pré-competitivo, caminhando para o período competitivo, eu começo a ir baixando o volume e aumentando a intensidade. Por que que a gente faz isso? Foi o que eu falei no vídeo anterior. A gente tem que estar no nosso pico nas vésperas da prova para competir no nosso melhor. Não adianta eu chegar no pico muito antes ou errar o meu planejamento e chegar no pico só depois da prova. Então é um jogo, percebam que é um jogo de perguntas e respostas do meu corpo com o que é proposto pelo meu treinador. Então a gente tem que estar muito afinado para ir fazendo esses ajustes dentro dos mesociclos para que a gente possa estabelecer o quê? Uma rotina para que eu possa treinar bem, dar o estímulo, me recuperar e chegar no meu auge nas vésperas da prova para fazer uma boa prova. Dentre os mesociclos, aí existem algumas estratégias de treinamento. Você pode treinar 3 semanas com intensidades crescentes, dar uma semana de descanso. Depois que vai avançando, você pode fazer 2 semanas forte, uma semana leve, uma semana forte, uma leve, se a pancada estiver muito alta. Então tudo isso o treinador de vocês já tem que estar na cabeça e já tem que fazer esse planejamento. E aí a gente chega no chamado microciclo, que é o mais fácil da gente entender. Os microciclos, geralmente eles podem durar de 3 a 10 dias, mas a gente comumente chama os microciclos de 7 dias, para que eles caibam numa semana. Então é o planejamento da semana de treinamento. Como é que eu planejo a minha semana de treinamento? Então o treinador de vocês tem que começar a ir trabalhando nos diferentes estímulos. Faça um estímulo de limiar de lactato, faça o estímulo de VO2 máximo, faça um treino mais longo para trabalhar a minha resistência, preencha o resto da semana com treinos leves. E aí o que vai dizer se eu vou treinar 2 vezes por semana, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes por semana, é essa minha experiência, a bagagem que eu já tenho, quanto o meu corpo consegue suportar, né? E aproveitar esse período de base para focar em fortalecimento, para focar em flexibilidade, para focar em mobilidade. Então não percam essa oportunidade agora do período de base para trabalhar essas outras variáveis. Observem que a gente vai estabelecer uma prova-alvo, mas a gente também pode estabelecer outras provas secundárias ao longo do caminho. Obviamente que se você está treinando para uma maratona, você não vai estabelecer outras maratonas ao longo do caminho, mas você pode colocar uma meia maratona, uma prova de 10 km, e a maratona vai ser a sua prova-alvo. Agora, se você treina, por exemplo, para 10 km, estabeleça aqueles 10 que vai ser a sua prova-alvo, é aquela prova que você quer tanto fazer, e coloque outras provas no caminho. Então, faça uma gradação. A prova A é a sua prova-alvo, mas estabeleça uma prova B, uma prova C, e comece a se preparar para essas provas. Isso pode te ajudar a se manter motivado ao longo do caminho. Eu, particularmente, quando estou inscrito numa maratona, eu prefiro fazer só a maratona. O resto é só treino, treino, treino. Porque muitas das vezes, se você quer fazer uma maratona, mas todo final de semana você quer fazer uma prova de 5 km, uma prova de 10 km, aquela semana que você fez a prova, você está cansado. Aí já comprometeu toda a sua semana de treinamento, todo aquele microciclo. Um microciclo comprometido pode impactar um mesociclo, que no final vai comprometer todo o macrociclo. Então, pessoal, se vocês gostaram do que nós discutimos aqui hoje, dessa questão da periodização, conversem com o treinador de vocês. O treinador é muito importante, essa proximidade atleta-treinador, essa troca de experiências é muito importante para poder construir todo esse macrociclo de vocês, para que vocês cheguem no auge da forma física de vocês no dia da prova e tenham a melhor prova da vida de vocês.
Se gostaram desse vídeo, por favor deixem o like, não deixem de se inscrever no canal e eu aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.